Chura, chura, cha, chura, yeah, yeah, chura, chura, cha, chura, yeah, yeah, chura, chura, cha, chura, yeah, yeah, chura, 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 chura. Bom, começando, um estranho na vida. Esse é o título da live de hoje. Eu cheguei a coisa de 10 minutos atrás para começar a arrumar as coisas aqui para a live, que arrumar coisas significa colocar microfone, colocar a câmera e tal, ajeitar aqui, ligar os monitores e tal. E eu não tinha a menor ideia o que eu ia trazer hoje pra nossa conversa, né? E eu acredito que eu tenha encontrado esse tema, que é um tema, como eu posso dizer, um tema que de certa forma está em alta, que é o sentir-se um estranho no ninho, né? Que eu me lembrei desse filme, e que é algo, esse filme ele perpassa por algo que eu tenho vivido, algo que eu tenho questionado muito e que tem sido, de certa forma, um pouco complicado, assim. Eu diria de experienciar na vida, coisa assim, coisa que eu já vivi durante muito tempo, mas não deixa de ser algo difícil, sabe? Que é essa coisa do se sentir estranho. E assim, estranho pode ter várias conotações, várias formas de se enxergar isso, né? A gente pode se sentir, né? Vamos dizer assim, ter os nossos gostos, não como gostos assim que a maioria das pessoas tem por preferência, e a gente acaba se sentindo isolado por isso, não ter com quem conversar sobre tais assuntos. A gente pode ter ali ser um estranho mesmo, às vezes até com questões neurológicas, questões físicas, que te afastam assim do meio, vamos dizer, entre aspas, social, né? Porque o meio social ele existe de várias formas. E vamos dizer assim, uma coisa que é importante, né, por exemplo, da internet, é essa possibilidade de grupos diferentes se encontrar, né? Então, ai, fiz besteira. Eu fiz besteira. Como é que eu deleto? Deleto. Estranho se encontrar. Mas esse filme em específico, ele é um filme que, assim, ele tem até bastante controvérsia nele, porque esse foi um filme que foi lançado há muito tempo atrás, né, em 75, nossa, eu achei que ele era da década de 80. E ele com Jack Nixon, quem não conhece Jack Nixon, eu acho que todas as gerações até hoje conheceram ele. Ele é um ator fenomenal, ele tem ele foi muito conhecido, né, nessa época pelo Iluminado, o filme do Stanley Kubrick, que também é outro filme extremamente complexo tanto no tema, vamos dizer assim, do filme, quanto na produção. O Stanley Kubrick era um diretor muito severo na forma como ele coordenava a sua equipe e daquilo que ele exigia dos atores, né? É, eu às vezes ele tem até algumas, dizem que tem umas questões, vamos dizer assim,
como se ele fosse uma pessoa agressiva, ele fosse uma pessoa é, que, vamos dizer assim, ele colocava, ele pedia dos seus, vamos dizer assim, dos seus, não funcionários, mas daqueles que estavam em conjunto com ele, que buscassem explorar o máximo de si. E muitas vezes, para explorar o máximo de si, essas pessoas tinham que entrar em situações caóticas, de estados mentais mesmo. Por exemplo, a atriz do Iluminado que faz a mulher, a mãe, né? Ela diz que ela perdia tufos de cabelo durante a produção. Mas, e até uma fala do próprio Jack Nicholson, ele entende que tudo aquilo era necessário, né? Para conseguir o máximo da expressão que eles buscavam ali no Iluminado. Mas, falando do Estranho no Ninho, Um Estranho no Ninho, essa é uma produção também muito controversa, porque o Estranho no Ninho, ele foi um filme que, ele de fato, ele colocou pessoas vamos dizer assim, que tinham questões psiquiátricas mesmo, eram pessoas que estavam internadas junto com os atores, junto com aqueles que participaram da equipe de produção e a equipe artística, vamos dizer assim, do filme. Mas não só o aspecto da produção, que já é muito controverso, o que o personagem do Estranho no Ninho nos mostra é exatamente essa questão de uma pessoa que ela no seu meio, ela não se conforma, né, de se conformar no sentido de se adaptar, se modificar para estar coerente com o seu meio. E ele demonstra esse lado dessa pessoa, que é o lado da visão. Como essa pessoa consegue enxergar outras coisas que são diversas, exatamente por ter uma mente que está por fora vamos dizer assim, do status quo, do status comum. E então, assim, esse filme eu acho que todas as gerações deveriam vê-lo, porque é um filme, de certa forma, até libertador. Porque, vamos dizer assim, o personagem do Jack Nicholson, ele é mandado, né, para esse local. Já faz muito tempo que eu vi esse filme, então não lembro dos nomes exatamente, mas ele foi mandado para essa instituição psiquiátrica, e eu não lembro exatamente porquê, mas ele acaba, na verdade, encontrando pessoas ali, vamos dizer, encontrando um estado de humanidade que, na verdade, se encontrava muito mais vivo naquelas pessoas que eram, de fato, pessoas que tinham uma condição psiquiátrica. Então, assim, mesmo ele sendo uma pessoa, na verdade, extremamente saudável psicologicamente, entre aspas, né? Porque ninguém é 100% saudável psicologicamente, ele consegue encontrar uma certa, assim, na minha visão, uma certa experiência de uma certa, como posso dizer, uma nova esperança na humanidade através daquelas pessoas. Eu acho que esse filme, ele é fundamental, assim, para a formação de todo adolescente, de todo jovem adulto. É um filme que vale muito a pena, e ainda mais nessa perspectiva dessa estranheza que cada um de nós tem sentido no seu meio. Tem sentido, às vezes, né, por não conseguir encontrar um meio para existir. Às vezes a gente tem opiniões, a gente tem inúmeras, vamos dizer assim, inúmeras coisas, inúmeros gostos que a gente às vezes deseja muito compartilhar, deseja muito demonstrar aquilo vamos dizer assim, compartilhar aquilo mesmo com a sociedade. Às vezes nós temos
hobbies, às vezes nós temos qualidades que quando a gente leva para diferentes grupos, aquilo é considerado como algo tão estranho, algo tão inóspito, no sentido que aquelas pessoas nunca experienciaram aquilo, então para elas aquilo é algo até terrível. Recentemente eu vi um estudo falando, né, era um estudo sobre a neuroestética, mas nele citava a relação de como as pessoas reagem à estranheza, que a estranheza ela age numas zonas do cérebro que elas estão extremamente relacionadas ao desgosto, né, o sentimento de nojo, mas também estão ligados a regiões do prazer. Vamos dizer, o estranho ele tem uma ação no cérebro que tem relação com o prazer. Então não é estranho, às vezes, a gente olhar para uma coisa que é tão esquisita, tão cheia de, vamos dizer assim, aspectos que estão tão fora da nossa percepção comum, que aquela coisa, de certa forma, nos atrai. Por exemplo, filmes de terror, filmes de monstro, tudo isso nos atrai. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez o Alien vs Predator, o filme lá atrás do Schwarzenegger, e eu conheci o Alien, né? Aquele monstro que é um monstro assim. É difícil a gente encontrar algo tão original e tão forte como aquele monstro ali que foi feito pelo... Foi conceituado, né? É assim que se escreve? H.R. Giger. Que é esse maluco aqui. Eu tô na câmera aqui, deixa eu colocar ele de lado aqui. Não. Sumiu agora, peraí. Agora eu subi, deixa eu voltar aqui. Que é esse maluco aqui. O H.R. Giger, ele era um pintor, um ilustrador, que ele criou assim algumas técnicas. Ele utilizava muito aerosol. Ele fazia pinturas grandes e ele utilizava o aerosol numa época que isso não era nada comum. E ele fazia essas pinturas aqui, o Alien. E esse cara influenciou assim. Hoje em dia, qualquer videogame, qualquer filme que utiliza vamos dizer assim, uma direção de arte mais voltada para como eu posso dizer, para um dark, vamos dizer assim, um futurismo obscuro, assim, um futurismo meio dark, meio alienígena, assim, vai acabar utilizando, vamos dizer assim, os conceitos visuais e as expressões que o Giger criou. Duna, tem dele, se bem que eu acho que Duna, não sei, Duna, quem que é o diretor artístico de Duna? Vamos ver. Dune, Art Director, Original Dune, na verdade, Original Dune. Não, ele foi dirigido pelo David Lynch e de Basil Benjamin Create. O Pierre-Louis Basile e o Benjamin Fernandes. Não tem nada a ver com o Giger, não. Mas, querendo ou não, na época, você tinha os artistas ali que poderiam se influenciar no momento, né? Mas a gente consegue ver assim. É só olhar para os trabalhos dele que... lá, aqui, ó, Dune. 76, tá lá, tava certo. Eu nem lembrava disso exatamente, mas como a arte de Duna é algo que me lembra muito ele, não, de fato, porque ele produzia. Tem um filme também, que um dia talvez eu fale mais sobre ele, mas é esse daqui, Existence.
Esse filme, ah lá, eu lembro de um monte de coisa, aí eu vou julgando coisa na cabeça de vocês. Existence foi um filme que foi lançado na mesma época do Matrix 1, e por conta disso ele não ganhou vamos dizer assim, o reconhecimento e o valor é, que deveria ser dado a ele. Olha pra você ver, só os atores, Willem Dafoe, o Jude Law, Jennifer Johnson, só gente assim, muito legal. Esse ator aqui também é bem legal, Ian Holm. Deixa eu ver, esses daqui eu não conheço. Sarah Polley eu já ouvi falar dela. Mas esse filme, ele tem assim, uns conceitos que, por exemplo, aquele jogo que é recém-lançado, assim, já faz alguns anos, como é que ele chama? É a questão da arma que se atira com. Você tem dentes. A munição da arma são dentes. É um jogo pequenininho em termos de tamanho, de gameplay time. Eu não lembro, depois eu lembro, já sugeri coisa demais. Mas esse filme também sofreu bastante influência do que a gente tem da obra do H.G. Geiger, HR. Então, e o que acontece? Por que eu tava falando do Geiger mesmo? Eu tava falando Estranho do Ninho, aí eu tava falando... o Geiger, ele é um cara assim, eu não conhecia muito da história dele, mas o próprio Geiger, ele era uma pessoa que não era muito normal, não. E a gente pode ver vamos dizer assim, deixa eu colocar de lado aqui, deixa eu encaixar esse troço aqui, que aí a gente fica... como será que inverte o lado do deixa eu ver se assim tá mais ou menos. Isso. Acho que assim tá razoável, não tá? Tá. Então, como que esse ser aqui ele já estava mais velho, mas ele era um artista que vivia com a mãe. E a gente pode ver até no olhar dele, a gente vê que tem um desvio nos olhos dele. Então ele tinha já uma aparência que era estranha. Mas quando ele concebia essas obras dele, era muito comum que ele exagerasse, vamos dizer assim, no conteúdo fálico, no conteúdo, né, que faz referências sexuais. E era muito interessante que conta-se... Não conta-se não, você tem vídeo sobre isso, dele dando entrevistas junto com a mãe, onde ele fala que é a mãe dele quem olha para as obras dele e fala se tá demais, se tá excessivo o conteúdo que ele exprime ali. Então, assim, o Geiger, por exemplo, é um exemplo de um artista que influenciou tantas e tantas gerações e que ele era um estranho no ninho. Ele era um estranho, assim, em todos os aspectos, seja físico, seja psicológico, seja dos seus próprios gostos, totalmente fora. E a gente vê que assim, ele nasceu na década de 40, morreu agora com 74 anos, em 14. Então ele viveu todo o conservadorismo americano. E ele era essa pessoa assim, né? O Alien, né? Que a gente tava falando, ele é uma estrutura fálica e ele lança, né, o filme mesmo, Alien Movie, ele é de 79, assim, 79 a gente já tinha tido algumas revoluções ali, uma certa liberdade artística, vamos dizer assim, mas ainda assim era uma sociedade extremamente conservadora americana, e essas coisas assim eram escrachadas, mas ela apelava de fato para aquela sociedade, vamos dizer, uma sociedade muito conservadora e cheia de
de, vamos dizer assim, estruturas muito fixas, como era a estrutura americana conservadora, ela gera certas questões muito interiores do indivíduo que, se elas não forem tratadas e liberadas, gera algumas questões interiores meio bizarras, vamos dizer. E querendo ou não, o Alien, ele atrai esse tipo de coisa interior, né? E voltando, né, na questão do terror e dessas questões interiores do ser humano, né? Sexualidade, de pensamentos diferentes, fora do comum, tudo tá em conjunto nesse filme. Eu acho que esse é um exemplo de um artista, um exemplo de alguém que viveu tudo isso e pode representar muito bem o que é ser um estranho no ninho e até as potencialidades disso. Mas um aspecto que deve ser muito relevado, e agora eu vou passar do Giger para essa artista aqui, é que uma coisa que o indivíduo estranho, né, estranho na vida, estranho na sociedade, ele deve entender é que a sociedade não vai se adequar a ele. E aí tá uma questão muito complexa. Por quê? O que a gente estava falando, por exemplo, no vídeo passado, é que as pessoas hoje em dia estão com essa tara de que todo mundo tem que entender né, o seu estado único, aquilo que representa você, que é diferente vamos dizer, a sua característica especial e única, ela deve ser respeitada, não só respeitada, mas ela deve ser absorvida como verdade para todos, né? Vamos dizer assim, é uma questão muito simples. Se você aceitar tudo de todos, você vai entrar em conflito interno, porque um é diferente do outro, um vai falar uma coisa que vai de confronto com o do outro. Então, assim, é uma coisa muito distante do respeito. E vamos dizer assim, o indivíduo que vive isso na vida cotidiana, que vive isso de fato naquilo que ele não simplesmente assim, é uma pessoa que acredita ser especial, ter um gosto especial, mas que de fato tem uma visão de mundo que é realmente diferente. Se essa pessoa não trabalhar e ter uma crença própria em si, né? Ter acreditar que acreditar que ela é capaz, acreditar que ela se permitir-se ser, pode ser muito danoso para ela e pode levar ela a situações até assim, né? Depressões e até coisas piores. E uma história que é muito interessante sobre ser uma pessoa estranha e lutar por si mesmo é a história dessa artista Yayoi Kusama, uma japonesa que hoje em dia talvez seja o artista que tem os trabalhos que, vamos dizer assim, circulam mais dinheiro no mercado. Os trabalhos dela valem milhões de dólares. Eu acho que ela ainda tá viva, eu não lembro de ter notícia dela morrer, mas ela hoje em dia está 96 anos, olha, nossa, Kusama. Aí eu vou contar um pouco da história dela. Por quê? A Yayoi Kusama, ela nasceu num Japão em 29. Era uma sociedade assim, extremamente assim machista, controladora. As mulheres não podiam ser nada, não podiam ter nada, não podiam expressar nada além daquilo que era esperado delas, não podiam falar muito, elas só podiam cumprir a sua função social, cumprir a sua função de mulher, parir. E o que acontece? Ela gostava muito de desenhar quando era nova, ela gostava de pintar aquarela. E ela teve um confronto com os pais, porque os pais queriam que ela, se eu não me engano, concentrasse no piano. E o que ela gostava era da aquarela, era pintar e coisa e tal. E ali por volta dos seus, se eu não me engano, 15 anos, a Yayoi decide uma coisa, que ela ia fugir, que ela ia embora do Japão e ia para os Estados Unidos.
E ela faz um ritual antes dela fazer essa jornada, que é o seguinte: ela pega as aquarelas dela e ela faz uma fogueira. Ela queima tudo aquilo que ela vivia naquele lugar e ela sai, ela vai embora daquele lugar. Se eu não me engano, se eu não estou misturando as histórias, tem uma questão também que se eu não me engano, tinha um... deixa eu pesquisar isso, porque senão eu vou estar falando besteira. Yoi Kusama Infidelidades do pai. Exatamente, olha, eu não, minha cabeça tá boa, deve ter uns 10 anos que eu li essa história. A Yayoi, ela era obrigada, quando jovem, a ir atrás do pai quando ele saía para testemunhar as traições do pai. A mãe dela obrigava ela a sair de casa e fazer isso. Isso trouxe um trauma psicológico bastante forte. Tanto que aí eu já não posso dizer que é uma coisa genética ou se é uma questão que ela absorveu mesmo durante os traumas da vida dela, mas aí a Yoi, ela se torna assim, ela teve um diagnóstico de esquizofrenia. E tanto que hoje em dia a Yayoi, ela mora, a casa dela, na verdade, é um hospital. Ela vive num quarto de hospital, dentro da ala psiquiátrica, e ela sai todos os dias para trabalhar no ateliê dela, que acho que é um ou dois quarteirões desse hospital. Ela sai, ela tem o estúdio dela, né, os ajudantes dela lá, e ela trabalha todos os dias. A gente viu aqui que ela está com 96 anos, mas ela trabalha todos os dias. E esse tipo de personalidade só pode ser criado por alguém que realmente tem uma crença em si, que tem uma crença na sua forma de ver o mundo. Mas continuando lá atrás, então ela decide fugir, e ela estava por volta acho que de 14, 15 anos, e aí ela consegue fazer contato com a pessoa lá dos Estados Unidos, né, do meio artístico, e ela pega o avião e foge. E por ela fazer isso, ela foi deserdada da família mesmo. Ela foi, vamos dizer, a família dela, de certa forma, tirou o nome dela da família. De certa forma, não, de fato isso aconteceu. Mas depois é muito interessante que quando ela se torna uma artista famosa, a cidade faz uma homenagem a ela. Hoje em dia, se você for na cidade dela, tem lá algumas obras que fazem homenagem a ela, tamanha importância da Kusama. E então ela vai para os Estados Unidos e o que acontece? Ela chega lá e ela simplesmente tinha o contato lá, mas não era uma pessoa que podia de fato estar, vamos dizer assim, ajudando ela da forma como era necessário. Então ela começa, ela chega em Nova York, né? E ela começa a entrar em festas e conversar com as pessoas e conhecendo, e ela tentava convencer pessoas a pagar, né, vamos dizer assim, um ateliê, pagar a material para ela produzir, porque o que ela queria era produzir, ela queria fazer arte. E nesse meio tempo, ela passou fome, ela ia para certos apartamentos que tinha o material para ela trabalhar e mais nada. Tanto que em vários desses conta-se que ela foi mandada embora, que ela foi despejada, assim, vamos dizer, o patrão dela, o patrono dela que pagava simplesmente uma hora, mandava ela embora. E era comum de se ver a Kusama na rua, às vezes andando com material, andando com seus quadros. Nessa época também ela passou por todo tipo de dificuldade até que ela começa a ter um reconhecimento. E o que acontece? O meio do qual ela entra, do qual ela recebe assim vamos dizer, uma certa aceitação. Ele era um meio extremamente competitivo. E uma das pessoas que
começa a apoiar, e que era uma pessoa que fazia muito isso, procurar jovens talentos, era o Andy Warhol. Só que isso chegou a um ponto que o Andy Warhol ele roubou trabalhos dela. Ela uma vez criou uma instalação de espelhos que é muito famosa e que o Andy Warhol roubou e fez o mesmo trabalho que ficou conhecido também como um grande trabalho dele. Só que foi um roubo assim, escrachado da Kusama. Ela também teve alguns trabalhos dela que ela começa uma espécie de performance que buscava interação com as outras pessoas. Ela criava instalações e as instalações tinham interação com outras pessoas. Ela foi extremamente assim inovadora nos trabalhos dela. Hoje em dia a gente tem, vamos dizer, as pinturas e essas esculturas, mas a Kusama ela fez todo tipo de trabalho. Isso ela novinha. Esse trabalho dela aqui era até um dos trabalhos que na época foi muito importante para ela ser deserdada pela família, que são os trabalhos com os objetos fálicos. Ela gostava de fazer composições, esculturas e instalações que continham esses objetos que, assim, de forma bem clara, são objetos fálicos, né? São pênis. E talvez assim, né, aí já indo para um lado da psicologia, muitos dizem que tem muito a ver com aquilo que ela via, né, quando o pai ia trair a mãe. Então ela foi deserdada muito até por esse tipo de trabalho, a família não queria saber nada dela e tal. Mas assim, não importava, a Kusama ela continuou fazendo, ela sofreu esses trabalhos que foram roubados, ela vai para a Europa, ela consegue alguma expressão, mas ela tem que retornar para os Estados Unidos depois. Mas ela sempre continuou trabalhando e, vamos dizer assim, assim, muito sozinha, uma vida, vamos dizer assim, ela ganhava para poder sobreviver e continuar fazendo o seu trabalho, apesar dela ter tido reconhecimento em vários momentos, vários seus trabalhos foram muito bem reconhecidos, mas viver de maneira, vamos dizer assim, estável não era possível para ela, até pela nacionalidade dela, por ser essa japonesa que veio aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, na cena da arte americana e está revolucionando. Então, assim, foi algo muito, vamos dizer, ela era muito vista como, aqui ó, o dos espelhos, Obsessão Infinita, esse daqui. Que o Andy Warhol rouba depois. E nesse meio tempo, assim, né, muito sozinha, ela tem um namorado que era também um outro artista muito complexado, né, muito cheio de questões psicológicas, que morava com a mãe. Só que ela conta que a relação dele com a mãe, na verdade, não era só uma relação de mãe e filho, assim. Eu não lembro dela citando nada se era uma relação, se tinha alguma coisa sexual, mas era uma coisa que, assim, toda vez que eles estavam juntos, a mãe estava junto também. Não tinha uma separação entre eles e a mãe, e aquilo, né, vamos dizer assim, ela tinha encontrado um certo alívio sentimental, de afeto nesse outro artista que ela namorou, mas essa relação também foi muito complexa. E conta-se que em alguns momentos a Yayoi ela tenta o suicídio. Conta-se até que certa vez ela pulou da janela do apartamento que ela vivia, caiu em cima de um carro. Não teve grandes problemas físicos, mas foi nesse momento que uma conhecida, não sei se ela era curadora, agenciadora, ela resolveu cuidar um pouco da Yayoi, porque assim, ela percebeu que ela não tinha ninguém e ela estava num estado extremamente debilitado psicologicamente. E ela começa a ajudar a Yayoi, e depois de um tempo a Yayoi melhora e ela retorna ao Japão. E um dos trabalhos que começou a dar cada vez mais impulso para
para a carreira dela foram esses trabalhos que é chamado de polka dots, que ela faz isso em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é meio, ela tem. E esse polka dots, na verdade, ela enxerga, sim, ela conta em certo momento, não exatamente dessa forma, mas por conta da esquizofrenia, ela vê esses pontos, ela vê essas formas estranhas que aparecem nos trabalhos dela. Tudo isso está relacionado à doença dela e que foi muito, vamos dizer, ativada e piorada pela situação de quando ela estava nos Estados Unidos. Então, assim, hoje a Yayoi está com seus 96 anos, sim, tem as questões psicológicas, sofreu muito, mas ela sobreviveu a tudo isso simplesmente pelo espírito de aceitar a si mesma, aceitar as condições e não ficar remoendo, não ficar simplesmente, vamos dizer assim, ai, coitadinha de mim, olha o que estão fazendo comigo. Ela sofreu uma rejeição da família, que depois, né, como eu disse, aceita ela de volta quando ela é reconhecida como uma grande artista, mas ela não tinha ninguém, não tinha nada, foi abandonada pelo único conforto emocional que ela teve ali nos Estados Unidos, mas por uma intervenção, assim, vamos dizer, até divina, ela teve essa pessoa que ajudou ela. E ela continua até hoje aí com seus 96 anos trabalhando e produzindo arte, produzindo quem é ela, produzindo, vamos dizer, aquilo que ela é, e reproduzindo e produzindo. Então, assim, essa questão de ser um estranho no ninho, de ser uma pessoa diferente, uma pessoa que não está dentro do status quo, é uma questão que ela deve ser, primeiramente, você deve entender se de fato você tem isso ou se não é uma questão simplesmente, vamos dizer assim, você só não está achando o seu lugar, mas se existe esse espírito que é um espírito que não se conforma com o status quo, com a sociedade em si, o mais importante é a crença em si mesmo, a crença de que se você não puder ser daquela forma, fica muito difícil viver. Eu conheci na vida assim, várias pessoas que tinham uma extrema vontade de ser algo, uma extrema vontade de buscar algo e que era diferente, que era controverso, e elas simplesmente aceitaram aquilo, vamos dizer assim, aceitaram o que a sociedade pensava sobre aquilo e não seguiram. E se tornaram pessoas muito entristecidas, pessoas muito que têm um certo peso quando pensam naquilo que poderiam fazer, que deveriam fazer. Eu mesmo, na minha experiência de vida, tive um momento que eu falei, chega. Eu cursava arquitetura, e o curso de arquitetura é um curso muito caro, um curso muito trabalhoso, assim. É um curso que são muitas e muitas matérias. Você tem matéria da engenharia, você tem matéria das artes, você tem matéria das matérias próprias da arquitetura. E é um curso de 5 anos. Eu já estava no terceiro ano e meio, mas eu estava num estado de depressão muito forte, eu já não aguentava mais aquilo. E apesar de gostar e ter a paixão por arquitetura, aquilo não me fazia estar ali, estar naquela situação, me tornar um arquiteto não era uma perspectiva feliz. E foi em um certo momento que eu tive uma decisão de parar com aquilo. Eu falei, talvez eu nunca tinha feito algo tão drástico assim na minha vida. Eu falei, olha, para mim isso não dá, para mim isso não faz sentido, eu não vou aceitar isso. Depois eu aceitei demorei mais alguns anos para aceitar que, vamos dizer assim, algo que eu fazia desde novo, né? Sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de buscar coisas relacionadas à arte, sempre produzi muito. Eu
eu demorei alguns anos, mas por fim, depois eu me formo em artes plásticas, me formo né, numa universidade pública, na UENG, e que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu me sinto uma pessoa mais realizada, mais tranquila. Passo uma vida que é um perrengue, que é difícil, é cheia de questões, mas para mim não tem alegria maior do que experienciar questões estéticas, entender como tudo isso nos influencia, entender como isso tudo pode ser trabalhado e como tudo isso pode falar muito sobre nós, tanto individualmente como no coletivo. Então, assim, e eu não falo assim só das artes, mas às vezes as pessoas têm vontades de ser, de ter uma profissão. Ah, essa profissão não dá dinheiro, ah, essa profissão não tem reconhecimento. Mas elas acabam seguindo por caminhos que, na verdade, vão frustrá-las no fim da vida. Mas, de novo, tudo tem que ser feito com muita cautela e, acima de tudo, com muita confiança em si mesmo. Né? É isso que eu acho que esse filme e a história tanto do Geiger quanto da Yayoi Kusama são assim, muito importantes para nós. Eu mesmo me sinto muito influenciado por esses, a Kusama, quando eu conheci, e é um tipo de arte assim que não apela tanto para mim. Ela tem uma coisa abstrata, ela tem uma coisa, é claro que existe um trabalho da cores e das formas que ele vai um pouco além de um abstrato tradicional, ou vamos dizer assim, esse o acúmulo, ele tem uma narrativa muito específica. A questão não só da acúmulo, mas a questão de esqueci o nome disso, é quando você vai repetindo a coisa muitas vezes. É um tipo de trabalho específico sobre esse estado de repetir. Isso fala muito, isso fala sobre interiorização, isso fala sobre estados mesmos, quase que meditativos, estados de, de uma auto, vamos dizer assim, você coloca-se num estado onde a expressão, vamos dizer, inconsciente, ela meio que pode fluir. Assim, é um tipo de meditação, mas quando a gente se coloca isso no fazer artístico, a experiência é um pouco diversa. Eu já tive essa experiência tanto, né, no fazer artístico quanto clinicamente também, na psicologia, na psicanálise junguiana, naquilo que a gente chama de arte-terapia. Também é uma prática que eu vejo muito valor, apesar de que eu aceito o nome. Eu acho que faz sentido mesmo chamar de pseudoterapia. E pseudoterapia exatamente porque não é científico, vamos dizer assim, não é pragmático, não é uma ciência exata, né? Na verdade, ciência exata, sim, é só matemática, que essa não tem como a gente fugir. Mas é isso, eu acho que ver esse filme é muito importante. Um Estranho no Ninho vale muito, muito, muito a pena. Vem os trabalhos tanto do Geiger quanto da Kusama também. Agora, um aspecto que eu gostaria de assim, trazer com mais força, e que foi até o que me levou a trazer essas indicações aqui e comentar sobre essas histórias desses artistas, é o aspecto da opinião própria e, vamos dizer, daquilo que você tem certeza de si, que você tem conhecimento, que você tem estudo, que você tem domínio. E eu falo essa palavra com bastante assim, com bastante força. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos vivido uma cultura do qual, se você sabe, se você tem conhecimento sobre algo, mas
você no meio social apresenta aquilo e se coloca, se posiciona sobre aquilo, você é tido como metido, você é tido como o inventador de modas, você é tido como uma pessoa, vamos dizer assim, que não cede, uma pessoa que acha que é melhor que as outras. É incrível, assim, eu que tenho contato com pessoas assim, algum contato com pessoas do exterior, se você, por exemplo, tem estudo, tem prática, se você tem, se você trabalha com algo, as pessoas te respeitam lá fora. Elas, olha, você é o profissional dessa área, você é responsável por isso. Então você é de certa forma uma autoridade naquilo. Mas aqui no Brasil, as pessoas, elas parecem que elas não aceitam que o outro possa ter algo que elas não são ou não têm, vamos dizer assim. Elas, o comum é extremamente mais aceito, e o comum no sentido, vamos dizer assim, se você está num grupo de 10, você é o único que sabe sobre aquilo. Mas as pessoas têm a tendência, e eu vivi isso a minha vida inteira, não só quando eu sabia algo, mas quando outros no meu redor sabiam algo, e tinham domínio sobre essas questões, que a opinião média é a opinião que as pessoas costumam votar, que as pessoas costumam escolher. E média, no sentido de, muitas vezes, na maioria das vezes, algo que, na verdade, está fora do que é ideal para aquela questão. Recentemente, né, eu estava lendo, né, mais um pedaço daquele livro lá do Ichabod, e tem um momento que ele fala sobre quando a gente teve na televisão brasileira eram umas situações que passavam na TV e as pessoas tinham que votar. Eu não lembro se era por telefone, como é que era. E eram umas situações assim: você achou 100 mil reais no meio, 100 mil dólares no meio da rua. Você sabe que aqueles 100 mil dólares eles vão para um orfanato. O que você faria? Você ficaria com os 100 mil dólares ou você devolveria? E por incrível que pareça, as pessoas votavam para ficar com dinheiro, para o ganho pessoal, porque existe no Brasil essa coisa do, vamos dizer assim, você só consegue vamos dizer, oportunidades, você não pode perder as oportunidades, você não pode deixar de ganhar quando você deve ganhar. E eu acho que isso tem muito a ver com esse tema. Vai passar uma gatinha aqui agora. Oi, gente, essa é a Canela. Dá oi, Canela. Foi embora. Ela quer água. Essa é a gatinha que de vez em quando fica brigando com outras gatas aqui. Lá vem ela de novo. Tô expondo a gatinha aí. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão, por exemplo, de quando você tem o domínio sobre algo e você quer falar. A única o único tipo de ser humano que tem algum valor como valor de autoridade nesse país são as pessoas famosas. Nós vivemos uma realidade de que é algo assim, que está incrustado na gente, está incrustado na nossa formação midiática, na nossa formação cultural, que para você ter o valor você tem que ser conhecido. O seu conhecimento não vale de nada, a sua forma de pensar não vale de nada. E quando você ainda tem uma forma de pensar, você diz ter o domínio, só que a sua forma ela aplica, né, algo extremamente distante daquilo que é convencional, que está na estética convencional, aí você é tido como o pior de todos, você é pior que o bandido. Simples assim, você é pior que o bandido. Por exemplo,
a gente vê na política brasileira. A gente tem aí, né, os bolsonaristas, a gente tem a esquerda e agora a gente tem, por exemplo, agora o Partido Missão que foi formado, né, que é o pessoal do MBL. Eles não são nenhum nem outro, então eles são os piores de todos. Bolsonarista, vamos dizer, o esquerdista vai falar que o bolsonarista, ele sabe quem é o bolsonarista. O bolsonarista é o cara lá disso, é isso, aquilo, o conservador disso e disso, daquilo. O cara bolsonarista, né, o extrema-direita, vai olhar para o esquerdista, você é petista, esquerdista, psolista, sei lá, vai falar qualquer porcaria. Mas agora, aquele que não é nenhum nem outro, esse é o pior, esse é o diabo, esse é aquele que tem assim... tudo de ruim tá ali. Tudo de ruim escoa para esse, porque ele tá tão distante do imaginário e da perspectiva que as pessoas estão acostumadas, que ele é um monstro. Ele se torna, de fato, um monstro. Então, assim, esse movimento, ele não tá trazendo para o nosso país só um movimento, vamos dizer, político-cultural. Ele está trazendo uma imagem que é uma imagem grotesca dentro do status quo brasileiro. De fato, cada um deles, ainda mais, por exemplo, como o Arthur, que teve aquele lance lá de áudio e tudo e tal, é tido como a maior desgraça que existe. A gente tem assediadores que não sofreram, dentro ali dos parlamentares, que não sofreram o que ele sofreu, pessoas vis, pessoas que mataram. Então, assim, uma pessoa que nem é culpada de crime, mas que está dentro de um espectro monstruoso e ainda comete algo desse nível, é o pior tipo de pessoa que pode existir. E voltando assim, para nós como indivíduos, pessoas que não são famosas, pessoas que não estão na mídia, bom, vamos dizer assim, essas pessoas normalmente que estão aí, que expressam, pelo menos elas têm seus fãs, seus seguidores, alguma espécie de lugar vamos dizer assim, um lugar que são aceitos. Mas agora nós, indivíduos meros mortais que não tem nada disso, não tem, às vezes nem mesmo família tem, como no caso da Kusama, né? A gente tem que criar um espírito de resiliência na sociedade e que deve também passar por inteligência, no sentido de a gente deve saber não como se adequar, mas como não causar certas... Como posso dizer? A gente tem uma mania, pessoas que têm uma personalidade muito própria, que são essas pessoas estranhas, elas têm uma facilidade muito grande em falar a verdade, em falar de fato aquilo que elas pensam. E a sociedade não sabe conviver com isso de forma alguma. Então, um modo de inteligência que se pode ter é aprender a falar, no sentido de falar a verdade sempre, mas falar a verdade usando formas, métodos e palavras, né, de forma inteligente, que as pessoas não vão se alarmar, não vão ficar alarmadas. Por exemplo, a gente pode, quando a gente vai criticar algo de alguém, ao invés da gente usar palavras negativas, a gente usa palavras positivas, mas que vão dar voz àquilo que é a verdade que você tem para citar e para falar com a pessoa. Pode parecer até uma coisa meio manipuladora, mas na verdade é uma questão de sobrevivência para nós mesmos. No caso da história da Kusama, ela teve que dialogar bastante com aquelas pessoas que seriam pessoas que iriam cuidar financeiramente, de certa forma, dela e possibilitar a vida e a vida de artista dela que ela tinha ali em Nova York. Então, assim, um dos aspectos principais que a gente tem que desenvolver além dessa autoconfiança é o aspecto da fala e de como que a gente leva às pessoas os nossos pontos, as nossas ideias, as nossas formas de ser.
É claro que tudo isso demanda experiência, demanda tempo e demanda principalmente a disposição de estar nos meios, vamos dizer assim, o indivíduo que ele é original, ele tem que se colocar à prova, porque sendo original também, ele está livre para agir de formas e criar meios para se sustentar no meio da sociedade que não são convencionais. Vamos dizer, você pode pegar até aspectos que são corriqueiros dos famosos, e você pode aplicar e achar o seu jeito de conviver, claro, sem nunca perdendo sua essência. Bom, é isso. O tema de hoje nasceu assim, do nada, depois de um minuto de pensamento, mas eu acho que era algo que estava me incomodando muito e que eu acredito que é importante para muitos ouvirem nesse período que a gente está vivendo, sabe? Ser um estranho no ninho é algo extremamente difícil, e se a gente não tiver bases fortes interiores, e às vezes até, vamos dizer assim, espirituais, cada um com a sua crença, cada um com a sua forma, é muito difícil para a gente viver. Eu acredito que seja mais difícil, porque quando você destoa, as pessoas têm né, aí é falando meio que como lavadeira, contando fofoca, vamos dizer assim, aquela inveja de lavadeira, aí vai fazer a fofoca, vai querer cortar suas pernas, vai querer falar que você é nariz em pé, vai te xingar daquilo, vão ser os haters, né, que a gente tem na internet. Então, assim, é muita coragem, mas vale a pena, porque quando a gente se estabiliza, assim, seja emocionalmente, Deus, quem sabe, financeiramente, a gente consegue ter uma vida, de certa forma, plena. É muito difícil falar isso, mas eu acredito muito nisso. Bom, é isso. Quero agradecer. O vídeo vai estar postado nas redes. Por favor, eu gostaria que compartilhassem esse conteúdo com pessoas que vocês amam, pessoas que vocês acham que seria adequado de ouvir essas coisas que a gente está trocando ideia aqui. E é isso. Vejam esse filme maravilhoso, e conheçam mais sobre os artistas. A gente não teve nenhuma fala aí, então ficamos por aqui. Uma boa noite. Tchau para vocês, beijundas. Adeus.